E aí, pessoal, beleza? Então, eu tô aqui hoje para gravar a resolução de questões, tá? Com voz passiva para vocês. São questões que eu tenho de uma apostila do professor Jefferson Celestino, tá? Ele faz essas apostilas, assim, reunindo várias questões de inglês, tanto de vestibular como de concurso, já há alguns anos. A primeira apostila que eu fiz download dele eram de 1.500 questões, daí depois ele fez uma de 1.600. São só questões de inglês, ele separa por conteúdos, né? Então é uma apostila bem completa, depois no final tem as respostas. Então eu selecionei aqui 20 questões de voz passiva. Eu não sei se eu vou responder todas nesse vídeo, depende quanto tempo levar. Eu selecionei 20 e eu não vi as respostas, tá? É claro que são questões que eu já trabalhei, que eu já coloquei em prova de alunos aí quando eu trabalhava no colégio, mas assim, eu não preparei elas para esse vídeo. Eu vou responder elas aqui com vocês, tá? Como se eu estivesse respondendo pela primeira vez, como que eu faço para responder questões, como que eu acho que seria legal vocês fazerem para responder, vocês procederem para durante um concurso, durante um vestibular para responder essas questões, o que que vocês têm que prestar atenção, como eu responderia, como que eu eliminaria questões de voz passiva, tá? Então, seria como se eu estivesse respondendo num concurso mesmo, tá? Então, eu vou tentar passar para vocês passos para vocês seguirem, o que que vocês têm que prestar atenção, porque assim, a maioria das questões de gramática, a gente não precisa, eu sei que não é certo falar isso, mas não seria perder tempo, mas a gente não precisa perder tempo traduzindo, interpretando, vendo se tem coesão e coerência na frase. Não, as questões de gramática você tem que analisar estrutura gramatical. É isso que você tem que analisar. É isso que eles querem ver se você consegue reconhecer. A parte de interpretação, coesão, coerência é o texto, tá? Aí vem interpretação de texto. É leitura, tradução, interpretação, é no texto, tá? A parte de gramática é estrutura. É isso que eu sempre ensino os meus alunos nos cursos, tá bom? Então, parte de voz passiva é estrutura, e é isso que eu estou tentando passar para vocês. Então, por exemplo, a gente já aprendeu que voz passiva, o que que eu tenho que ter? Eu tenho que ter estrutura da voz passiva. É o verbo be, em qualquer tempo verbal, mais o verbo principal no que eu gosto de chamar de terceira coluna, que é o particípio passado, tá? Se eu não tenho isso daqui, eu não tenho voz passiva. A passive voice é caracterizada por essa estrutura. O verbo to be em qualquer tempo verbal, mais o verbo principal na terceira coluna, ou past participle. Se não tiver, não é voz passiva. Faltou um, tá errado. Simples assim. Então vamos ver aqui. Mark the sentence below, which is not in the passive voice, que não estiver na voz passiva. Eu não preciso ler frase, eu não preciso traduzir, eu não preciso entender, eu preciso identificar isso daqui. Verbo to be, verbo na terceira coluna. Ah, mas eu não sei se isso daqui é um verbo. Tá, mas tá com ed. Tá com ed, é verbo na terceira coluna. Ah, mas pode ser um adjetivo. Tá, mas aqui eu tô procurando voz passiva. Não complica a vida, tá? Was, verbo to be, programmed. Voz passiva. Was instructed. Voz passiva. Was, tem um then aqui no meio para complicar a nossa vida, mas eu tenho um verbo aqui na terceira coluna. Eu não sei que verbo que é esse. Esse verbo aqui é fed. Não sei que verbo que é, Silvia. Você conhece algum outro verbo que tem uma consoante, um e e uma consoante na terceira coluna? Sim, conheço. Eu conheço o met. Fechou. O met é a terceira coluna do quê? Meet. Então, provavelmente o fed é a terceira coluna do feed, tá? Ah, eu não sei as terceiras colunas de todos os verbos irregulares. Senta e chora. Você tem que saber. Você é professor de inglês, tá? Você já viu uma professora de matemática que não sabe a tabuada?
Não. Então, você não pode não saber as terceiras colunas dos verbos irregulares. Se você não sabe ainda, vai decorar. Já perdeu tempo. A computer will invariably have difficult. Cadê o verbo to be? Não tem verbo to be. Tem will. Will não é verbo to be. Tem o have. Have não é verbo to be. Então, é essa daqui. Eu traduzi alguma frase? Eu me preocupei em traduzir alguma frase? Não. Eu só identifiquei verbo to be e verbo na terceira coluna. A resposta é a letra E. Ah, mas o que que significa as frases? Não sei. Ah, mas esse concurso aqui ou esse vestibular é muito antigo. Por acaso voz passiva muda de um ano para o outro? Não. Tem alguma outra maneira de pedir voz passiva? Tem. Pedir se a frase está na voz passiva, pedir se a frase não está na voz passiva. Ou pedir para completar a frase. Só existe esse tipo de pergunta. Ó, esse era 94, esse é 95, mudou um ano. A construção passiva equivalente a essa frase. In addition, frogware absorbs very little water. Então, aqui eu tenho uma voz ativa, está pedindo para passar para a voz passiva. Vamos identificar os elementos? Sujeito. Ó, o que que a gente fazia lá na primeira aula? Verbo, objeto. Vamos inverter. A minha voz passiva vai começar com um objeto aqui, ó, very little water. Se não começar com isso, não está certo. Todas começam com very little water. Não eliminamos nenhuma, né? Eu tenho absorbs no presente. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar o be no presente, né? O be, ele pode ser am, is ou are no presente. Para combinar com very little water, vamos lembrar que o water é singular porque ele é incontável, né? Então, eu vou usar is. Eu tenho is aqui. Can? Eu tenho can aqui? Não. Eu tenho would? Não. Eu tenho has? Não. Eu tenho was? Não. Nossa, já está aqui, ó. É o is. Não preciso nem ler o resto. Já respondi. Vocês viram como é fácil saber estrutura? Geralmente vai ter só uma que vai sobrar. Leia as frases a seguir e marque a que está na voz passiva. O que que eu tenho que ter na voz passiva? Be mais terceira coluna. Be mais não é terceira coluna. Be não tem terceira coluna. Be mais terceira coluna. A princípio é essa. Be é essa. A única que tem o be mais terceira coluna. Vocês viram como fica fácil? Opa, 96, estamos vindo mais para frente, né? Change the following sentence to the passive voice. Então, eu tenho aqui ativa, vou passar para passiva. Ó, somebody, indefinido, né? Indeterminado. Left, tem o sujeito, tem o verbo e tem o objeto. Bom, então, o meu novo sujeito vai ser the lights, né? Esse all night seria o que a gente chama de adjunto adverbial de tempo. Eu chamo de quando. Acho mais fácil, tá? É o quando da frase, tá? Então, esse daqui pode vir para frente, pode ir lá para o final, não vai interferir. O que interessa é que the lights é o objeto que vai ser o novo sujeito. Então, the lights tem que iniciar a frase. Aqui, ó, o somebody continua como sujeito, então essa daqui tá errada, tá? The lights é o meu novo sujeito. The lights. O left está no passado. Então, eu vou colocar o be no passado. O be no passado pode ser was e pode ser were. Para combinar com lights, were, né? Are não pode, didn't não, was não. Só aqui eu tenho were. Então, só pode ser você, né? Were left on all night. Tá aí. E olha, gente, é Mackenzie. Não é um vestibular qualquer. É Mackenzie. Ó, Mackenzie. A voz passiva de Man has made the world much more complex. Is. Então, ó, man é o sujeito,
Vocês viram? É tudo aquilo que a gente fazia nos outros vídeos ali, ó. Has made a minha locução verbal, the world, o objeto, que vai ser o meu novo sujeito. The world, eu tenho has made. O has é como se eu tivesse. Lembra que eu falei no present perfect que era errado falar, mas que na verdade ia ser só colocar um been, né? Se você assistiu toda a playlist da voz passiva, você sabe o que eu estou dizendo. Então, the world has been made. Aqui o the world tem que começar, né? Não começou com the world, já está errado. Então, aqui eu já elimino três. Eu tenho has, não tenho was. Tá aqui, ó. Much more complex. Se eu quisesse acrescentar by man, né? Pelo homem. Change the following sentence to the passive voice. Eu achei que ia ser mais difícil, mas dá pra gente fazer todas aqui nesse vídeo, né? You don't need to wind this wonderful watch. Wind aqui eu não estou falando errado, não, tá? Se eu falar o substantivo vento, é wind, eu sei, tá? Aqui eu estou falando to wind, que é dar corda, tá? Aqueles relógios antigos que a gente tinha que girar o botãozinho para dar corda para ele funcionar, é wind, tá? É o verbo. You don't need to wind this wonderful watch. Então, você não precisa dar corda nesse relógio maravilhoso. Então, aqui eu tenho o sujeito, a locução verbal. Na verdade, tem mais verbos aqui, né? Need to wind. E this wonderful watch é o meu objeto que vai ser o novo sujeito. Então, eu tenho que começar a passiva com this wonderful watch. A última já não começa, então já elimino ela, né? Eu tenho you don't need to wind. Então, você não precisa dar corda. Então, se você tem you don't need to wind, você vai tirar o verbo principal, é o wind, e você vai colocar o be no lugar. This wonderful watch. Ah, mas você não pode dizer don't para watch, né? Você vai ter que dizer doesn't. Então, doesn't need, ele não precisa, doesn't need to be, é winded, ele é regular. Doesn't need to be winded. Eu falei que eu não pesquisei as questões. Eu acho que ele é regular. Dar corda. Winded. Winded. Vamos pro Google, né? É regular mesmo. É porque o wound é ferir, né? É winded. Não sabe a terceira coluna do verbo? Vai estudar, né, teacher Silvia? Viu? Xinga os outros, depois cai na própria armadilha. Tá aí. É winded. Uhum. Porque o wound é ferir, né? Wound. Acho que o wound é ferir. É, senta e chora, teacher Silvia. A voz passiva de somebody must send me the new books. Olha, aqui eu tenho um caso complicado, porque aqui eu tenho somebody, que é o sujeito, o must send, que é a locução, e eu tenho dois objetos. Eu tenho me, que é o objeto indireto, e the new books, que é o objeto direto. Então, eu posso ter duas formas de voz passiva. Eu tenho I must be sent the new books. Esse foi um dos últimos vídeos ali da playlist, né? Os verbos com dois objetos. E the new books must be sent to me. Must be sent by somebody? No. I must I must send the new books? No. The new books must be sent to me. Tá aqui. I will não, não tenho nem o will ali na frase. Não tenho o would na frase. Já dá para must be sent by somebody.
faltaria o to me aqui, né? Tirou fora um objeto, não pode? Então tá errado. Change the following sentence into the passive. In 1945, the Allied powers defeated Germany. Então, em 1945, as forças aliadas derrotaram a Alemanha. Então, a Alemanha, Germany, foi derrotada, porque eu tenho passado, né? Então, eu vou colocar o to be no passado e o verbo was defeated by the Allied powers. Germany was já de cara a primeira, sim? Cadê o ED aqui? Are não, were não, porque aqui não inverteu, né? É, já de cara a letra A. All the following sentences have a verb in the passive. Então, tem uma que não está no passivo. O que eu tenho que procurar? Verbo to be, verbo na terceira coluna. Verbo to be, verbo na terceira coluna. Verbo to be, não tem verbo to be aqui. Cadê? Verbo to be, Silvia? Acho que é esse daqui, então. To be, aqui. To be, verbo na terceira coluna. To be, terceira coluna. Has been, terceira coluna. É. Então, é a letra B. Não precisa ler e entender, gente. Ai, mas são umas frases muito longas, não vou conseguir. É só procurar, gente. Não precisa ler. Ó, outra possibilidade é completar. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna da frase a seguir. In many parts of the world, the future productivity of the soil parará by man's ill use of it. Ah, mas aqui então eu vou ter que ler para completar, Silvia. Como é que eu vou completar sem saber? Não, calma lá, cara, calma lá. Olha aqui. Tua primeira pista, você tem um by. By alguém. Se você tem um by, isso aqui é voz passiva. Se isso aqui é voz passiva, você vai ter o be em qualquer tempo, mais um verbo na terceira coluna. Isso te indica que você já eliminou essa, já eliminou essa e já eliminou essa. É muito melhor você ter que decidir entre duas do que entre cinco, tá? Agora, o que que ficou aqui? Ficou para você decidir entre plural e singular. Então, o que que você vai ter que procurar? Qual que é o sujeito, tá? Porque você vai ter que ver se o sujeito é plural ou singular. Então, qual que é o teu sujeito aqui? The future productivity of the soil. A futura produtividade do, ahn, do soil é soja? Soil? O que que é soil? Me deu um branco agora. Mas é a futura produtividade. Tá aqui o teu. Isso daqui ó, é o teu sintagma nominal, tá? Você tem determinativo, você tem um substantivo que está sendo usado como adjetivo e você tem o substantivo central, o núcleo. Isso daqui está no singular. Então, aqui é a letra E. E eu vou procurar o que que é só eu, porque eu não fico sem saber. Quando eu acho uma palavra, eu tenho que saber. É assim que você aprende vocabulário, tá, gente? Solo. Nossa, o que que eu falei só já? Esquece, depois eu tenho que editar isso daqui para não passar vergonha. Soil é solo, tá? Futura produtividade do solo, claro que é do solo, né, Silvia? Pelo uso do intil do homem, tá? Cara, eu vou ter que editar isso aqui, que vai ficar feio, né? Voz passiva. A frase que está. Não, a frase está na voz passiva. Women are warned by doctors, tá? Qual que é a voz ativa? É o contrário. Como é que eu faço voz? Como é que eu volto da passiva para ativa? Isso a Silvia não ensinou, né? Bom, mas se você sabe fazer o processo, você sabe reverter, tá? Olha aqui. Se o processo é você colocar o verbo to be no tempo que está o verbo principal, se você colocou o verbo to be no tempo que está o verbo principal, que tempo que está o to be aqui? Está no presente. Então, o verbo principal que está aqui estava no presente. Então, você tira o ed e tira o verbo principal. Então, tá. Doctors warn women. Tá aqui, ó.
Porque aquele ali, ó, era o sujeito, né? Você colocou o verbo to be no tempo que estava o verbo principal. Se o verbo to be que estava no presente, é porque esse verbo aqui estava no presente, tirou o ed, worn. E o objeto é aqui o que está como sujeito. Women. É o processo inverso, gente. Se você foi, você sabe voltar. Indicate the alternative that best completes the following sentence. When the manager arrived, the problem. Aqui mistura duas coisas, né? Aqui mistura voz passiva e tempo verbal. Essa daqui é boa. Isso aqui é bem bolada. Mackenzie, né? Isso aqui é bem bolada. Olha aqui. Quando o gerente chegou, se quando o gerente chegou, algo já tinha sido resolvido, é um passado antes de outro passado. Então, se aqui é simple past, e é um passado que aconteceu depois de outro aqui, ó, esse daqui é past perfect, porque aqui aconteceu primeiro, depois aconteceu esse, tá? Esse é um passado que acontece antes desse. Então, é past perfect. Só de saber isso, eu já elimino você, eu já elimino você e eu já elimino você. O problema já tinha sido resolvido. Voz passiva. Sido resolvido. Voz passiva eu tenho que ter o be e o verbo na terceira coluna. Muito bem bolada essa questão. Muito bem bolado. Ó, voz passiva. Voz passiva tem que ter o be em qualquer tempo, mais verbo na terceira coluna. Aqui eu não tenho be, aqui eu não tenho be, nas outras eu tenho. Isso daqui não existe. O ing, res com ing não. Tem que ser com ed. Terceira coluna, been, né? Terceira coluna. Our plan is being, está sendo considerado, ou have been, não, have been considered, daí ele é sujeito. Não, peraí, our plan é has, né? Teria que ser has daí, né? Então não dá certo isso daqui. Is being, está sendo considerado, tá? Então não dá certo, tem que ser aí. The correct active voice for the sentence 20 billion were spent on diet products and services. People. Ah, mas aqui tem que passar. Aqui tá na passiva, ó, were spent. E aqui eu tenho que passar para ativa. Processo contrário. Esse é o verbo principal. Se você, para fazer a passiva, coloca o to be no tempo que estava o verbo principal, que tempo que está o to be aqui? No simple past. Então, quer dizer que o verbo principal estava no simple past. Você tira o to be e coloca o verbo principal no simple past. Spent. Lembrando que aqui, ó, gente, aqui ele está na terceira coluna, coincide de ser a mesma forma no passado e no particípio passado, né? A frase It keeps the elephants away se torna como na voz passiva. It keeps the elephants away. Aqui é o elephants, the elephants. Está no presente. Coloca o verbo to be no presente. Are kept away. Aqui. É muito fácil, gente. The correct passive form of this town of 1,500 has acquired a unique status. A unique status, tá. Eu tenho has acquired. Has been acquired. Porque é present perfect, né? Lembram que eu falei? Só colocar o been, né? Bem dizer. Had não, porque has. Was não.
Has, né? Que was ele? Olha que perguntinha bem feita que pode, nossa, pode dar muita confusão na cabeça de vocês. Indique a forma ativa, tá na passiva, passar para ativa. Cara, é o processo contrário. Você colocou o was porque você colocou to be no tempo que estava o verbo principal. Então você tira o was que está no passado e coloca o verbo principal no passado, que é como ele está aqui. Então, lembrando, aqui ele está na terceira coluna, participio passado, que é a mesma forma do simple past, porque ele é regular. Mas lembre que aqui ele está na terceira, aqui ele está na segunda. Por que que ficou assim? Porque você colocou ele como ele estava, o verbo to be, no mesmo tempo que ele estava, tá? Ai, Silvia, essa frase é muito longa, eu não vou conseguir. Vai sim, olha aqui. Indica a alternativa que expressa o mesmo significado de. Então, quando é assim, ou porque está na passiva, tu tem que fazer ativa, ou vice-versa. Japanese toy makers now see, então tá na ativa, porque não tem o verbo to be terceira coluna, então aqui é ativa, tá? Você tem que ver a passiva. Senior citizens as their most dynamic market. Então aqui eu tenho sujeito, verbo, objeto. Então eu tenho que começar com senior citizens. Todas começam, me lascou. Se está no presente, então eu vou colocar o verbo to be no presente que combine com senior citizens. Are. Senior citizens não tem que juntar com Japanese toy makers. Are. Ó, eu já eliminei três. Are. Agora eu coloco o se na terceira coluna. Se, fechou. Sim, fechou. O now tá certo aqui, na outra faltou, né? As their most dynamic market. Não, aqui já inverteu tudo. É a letra A mesmo. A outra distorceu tudo. Ó, tem que completar. Olha essa daqui que danadinha. A small number of visitors to come to the meeting. Tá. Tem que ter to be mais terceira coluna, né? Essa não tem, essa não tem. E energia não, tem que ser terceira coluna. E agora? Fiquei com o are e com isso, então tem que ver. Meu sujeito, olha o que que eles fazem, eles colocam um plural aqui, porque daí você vai no ar. Mas analisa o teu sintagma nominal aqui que vale como sujeito. A small number of visitors. Um pequeno número de visitantes. Qual que é o teu sujeito? Singular ou é plural? Um pequeno número. Esse daqui é o teu substantivo central do teu sintagma nominal, do teu grupo nominal, tá? Você tem a small number. O number é o teu central aqui, o teu núcleo, tá? Você tem determinante, você tem um adjetivo, né, que é um modificador, e você tem o teu núcleo, teu, como é que a gente diz? O teu substantivo central, né? Teu núcleo. Isso daqui é uma prepositional phrase, né? Tá? Isso daqui, ela faz parte do sintagma nominal, mas ela não é o núcleo, tá? O núcleo é number, e o number está no singular, então é is expected. Quem fez o meu curso lá de inglês para concurso público sabe, a gente estudou muito essas nominal phrase, adverbial phrase, adjective phrase, prepositional phrase, né? Todas essas phrases e clauses e coisas que eles estão pedindo nos concursos, principalmente FGV, Unesp, né? FGV. E a última, many sorts of work by different groups. Ó, passiva. Vamos ver se dá para. Aqui dá para eliminar porque não tem o ED, ó. Different groups. Muitos tipos de trabalho. Muitos tipos de trabalho. Muitos tipos é plural. Então não dá para ser singular, né? Tirar você. Are being não dá certo, tá? Se aqui é are, aqui tem que ser ing. Então não dá certo. Só sobrou o have. Aí, gente, tá? A partir do momento que você sabe reconhecer a estrutura, você consegue responder. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Eu sei que às vezes eu faço muito rápido,
né? Mas é o meu jeito de responder. Eu sou muito direta às vezes, e isso às vezes as pessoas não gostam. Mas comentem aí que eu respondo para vocês, tá? Se vocês gostaram desse vídeo, quiserem que eu faça outro com outras questões, também vocês podem pedir. Se às vezes vocês têm provas para mandar para mim, lá no grupo do WhatsApp ou no meu WhatsApp profissional, também vou deixar tudo ali na descrição do vídeo, tá? E a princípio a próxima playlist que eu vou fazer, eu acho que vai ser das frases condicionais, mas se vocês tiverem outra sugestão, também podem deixar aí. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal, enfim, tudo aquilo que eu sempre peço, ok? So thank you very much and see you next video. Bye bye.